Olá, cursista, seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Vânia Renata, trabalharemos a disciplina Fundamentos e História da Educação do Campo. Peço que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta para anotar quando surgir alguma dúvida. Vocês deverão anotar e posteriormente postar no Fórum Tira Dúvidas. Já aproveitando a oportunidade para dizer que vai haver um fórum para a respectiva ação em cada uma de nossas aulas. Então, postem as dúvidas no fórum pertinente a esta aula. E para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos e atividades da sala virtual. Mas também é muito importante que vocês leiam todos os materiais. Vamos começar? Para que o ciclo do conteúdo da disciplina tenha êxito, faremos resgate dos conteúdos já estudados. Então, nós fizemos, na nossa primeira aula, um levantamento sobre educação. Dentro dessa aula sobre educação, nós falamos da educação rural, a educação formal e a educação não formal. E na nossa terceira aula, falamos sobre a linha do tempo da educação. E hoje, nós iremos fazer um levantamento da educação do campo, os seus desafios e as perspectivas. Pensarmos e compreendermos o percurso que a educação brasileira se encontrou, é necessário que compreendamos de fato a educação do campo, objeto de estudo da nossa disciplina, para que assim possamos reconhecer as necessidades de mudança e perspectiva das melhorias no processo educacional no campo. Baseado nos problemas mais graves da educação rural, destacamos o analfabetismo, que segundo o Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia, no qual nós vamos fazer um recorte do tempo de IBGE de 2000, a população brasileira é composta por cerca de 170 milhões de habitantes, dos quais 140 milhões vivem na cidade e 30 milhões vivem no campo. Entre as pessoas que vivem no campo, cerca de 30% são analfabetas, ou seja, não escrevem e não leem. E aí o que nós temos dentro desse discurso, Que há uma necessidade de se pensar como que é essa educação. Para fazermos a discussão deste caderno, utilizamos os dados do censo do IBGE, que foi em 2000, pois este nos forneceu elementos importantes para fundamentarmos até o momento contemporâneo. Segundo as estimativas do IBGE em 2009, a população brasileira já era formada em cerca de 191 milhões de habitantes e destaca-se que de 2000 a 2009 o quadro da situação do campo pouco mudou. Momento atual, pouca coisa também mudou. Analisaremos agora o mapa. O que nós temos dos dados, o mais recente? Que a porcentagem da população que vive em área urbana por região de 2015, nós temos aí que a região sudeste é o que nós temos o maior número de pessoas na área urbana. Então, essa diferença aí de 7% na área rural. Nós temos que o centro-oeste, ele está em torno de 90%, então 10% está na área rural. Nós temos que o sul também ela vai estar em torno de 80%, então nós temos 83%, essa diferença vai ser na área rural. Na região sul, também em torno de uns 80% na área rural, na área urbana e a diferença na área rural. A região norte, observa-se aí que há uma concentração maior de pessoas, que vai ser no campo em relação aos outros estados e regiões. E nós temos que na região do nordeste, podemos analisar que a porcentagem da população que vive em área urbana por região, dados de 2015. Então, de maneira geral, 85% dessas pessoas vivem na área urbana e a diferença é na área rural. Dentre as regiões que nós temos destacado aqui, a que nós temos o maior número no campo vai ser a região norte. Vale ressaltar que é por causa das características regionais. Mas nós temos aí também a região nordeste, que tem uma prevalência também em relação
as outras regiões, de um número mais significativo de pessoas que estão no campo. Destaca que o urbano sobressai todos, mas a análise nossa é do campo. Então, ou seja, o que foi em 2000, o que foi em 2005, nada mudou. O caderno da Via Campesina de 2005, ele destaca que ainda com base no censo, vimos que 26,5% da população rural tem menos de um ano de estudo. Então, é um número muito pequeno, de 100%, só 26%. 55,5% tem menos de 4 anos de estudo. E 88,1% menos de 8 anos de estudo. Observamos também que, em relação ao analfabetismo total na população rural, os índices são os seguintes: 16,58% entre 10 a 14 anos de idade, de 12,9% entre 15 a 19 e 16% de 20 a 24 anos de idade, 59,6% até 60 anos de idade, enquanto quanto maior a idade, menor a escolaridade no espaço, né, do campo. E quais são os fatores que vêm contribuindo, né, para que esse cenário ele não tenha uma mudança? Primeiro, nós vamos ter o acesso e a permanência. Tivemos o analfabetismo e agora nós temos a questão do acesso e a permanência. O que nós temos nesse cenário? Que o acesso e a permanência são também problemas muito significativos. Essa questão engloba vários aspectos, entre eles a distância entre a escola e a casa, ou entre a escola e o local de trabalho, a falta de transporte, a falta de escolas públicas para atender a toda a população, estradas mal pavimentadas ou até sem iluminação elétrica. Então, esses elementos fazem com que tenha uma dificuldade de terem acesso ao espaço educacional. E os estudos feitos pelo MEC, por meio do INEP 2009, permite constatar que, no campo, à medida que se eleva o grau de escolaridade, diminui a quantidade de escolas e estudantes. Esses são os dados do INEP. Aí a gente vê, por que isso acontece? Porque geralmente alguns desses jovens e adultos, eles começam a migrar à procura de trabalho, porque o seu espaço que ele vivia não tinha. E aí ele migrando de uma região para outra, automaticamente influencia na questão estudantil. Não deixa o estudo para depois, eu vou trabalhar, e a gente tem esse cenário. Segundo dados, é possível observar o número de alunos que são matriculados e a diferença entre a escolarização. É preocupante a baixa quantidade de escolas no campo e de alunos matriculados, principalmente no ensino médio, que deixam seus estudos. É a minoria dos trabalhadores do campo que consegue garantir o seu direito à educação, pois existem poucas escolas públicas. Essa questão afeta a formação profissional do povo, do campo, o seu acesso à cultura e ao conhecimento que a humanidade produz. E nós temos ainda relato que a distância e a falta de transporte é outro problema sério que dificulta o acesso e a permanência. Em várias localidades, as escolas se encontram na zona urbana e distantes da zona rural. Os alunos precisam fazer longos percursos para se deslocar, muitas vezes a pé ou de bicicleta, enfrentam estradas mal pavimentadas e às vezes dependem de transporte precário. Ora, às vezes precisam se organizarem para irem em grupos para não correrem risco nesse percurso até a escola. Dentre a alfabetização, o acesso, nós temos também uma outra variável que compromete o processo ensino-aprendizado no espaço rural, no campo, que é o projeto de escola e a organização do trabalho pedagógico. Os problemas enfrentados pela escola do campo também dizem respeito à teoria educacional e pedagógica, que orienta a prática educativa e a forma como essa prática se desenvolve. Segundo Freitas, 1995, que ele já vinha discutindo isso, há problemas na organização do trabalho pedagógico, que se refere ao trabalho desenvolvido na escola, incluindo a sala de aula.
e também a organização do trabalho da escola como um todo, ou seja, a relação desta com os pais de alunos e com a comunidade. Então, é necessário esse repensar da escola dentro do processo educacional, dentro do processo político-pedagógico e o que vai ser necessário para que aconteça efetivamente para o sujeito que está no campo. E nós temos um outro elemento aqui de fundamental importância, que são os professores. E aí, o que vem a ser essa presença dos professores, né? Os problemas que a escola enfrenta no âmbito da organização do trabalho pedagógico têm relação com a função social que ela desenvolve no sistema de produção capitalista, dada a pressão que a classe dominante exerce sobre a escola. Essa tende a reproduzir os valores do capital, ou seja, a realidade em qual os professores são inseridos nesse processo educacional do campo, às vezes vem com a bagagem do processo da educação urbana. Contraditoriamente, se desenvolvermos o trabalho pedagógico numa perspectiva favorável aos trabalhadores, a escola cumpre o seu papel de dever de todos. Nós temos também a estrutura e financiamento, que são vários os problemas de estrutura nas escolas do campo. Esses problemas dizem respeito à condição dos prédios, bibliotecas, recursos pedagógicos, materiais e também recursos humanos, sem condições materiais presentes nesse espaço. A formação das pessoas é prejudicada pela falta de estrutura adequada, impede o acesso a uma educação de qualidade e ainda vale ressaltar que se tiver um aluno especial, toda a educação que pode ser destinada para ele é comprometida. Nesta coleção será publicado num caderno específico sobre financiamento de educação do campo, que tratará das relações e nexos entre a estrutura necessária para a educação de qualidade para todos e o financiamento da educação. A todo tempo, trazemos, baseado as informações que a educação do campo é fruto de movimentos sociais e de demais entidades ligadas ao campo brasileiro. A educação do campo é o contraponto tanto ao silêncio do Estado, como também às propostas da chamada educação rural, ou educação para o meio rural no Brasil. É um projeto que se enraiza na trajetória da educação popular, desde as discussões de Paulo Freire, e nas lutas sociais de classe da trabalhadora e trabalhador do campo. Esse fragmento sobre a educação do campo, ele foi retirado na segunda Conferência por Educação do Campo em 2004. No processo de disputa entre os diferentes interesses sociais, a população tem acumulado algumas vitórias, ou seja, algumas políticas públicas que são desenvolvidas com o objetivo de atender às necessidades deste povo. Mesmo que nós observamos a deficiência dessas conquistas, algo sutilmente já tem acontecido ao longo desse tempo. A exemplo, nós temos aí o Programa Nacional de Educação e Reforma Agrária, que é o PRONERA, no qual as suas diretrizes trazem a operacionalidade para as escolas do campo, cursos de graduação voltados para atender a realidade do campo e outras políticas que são fruto das reivindicações dos trabalhadores por políticas públicas que contribuam para alterar os sérios problemas da educação do campo. Qual o objetivo, então, real da educação do campo? Escutamos só a necessidade dessa educação ser realizada e o real, intuito no espaço do campo. Mas ela vem carregada de objetivos específicos que trataremos agora. Primeiro, nós temos que essa educação ela deve ser trabalhada desde os interesses da cultura, os valores culturais presentes no seu espaço. Política e economia, são dois viés necessários para ser discutido dentro da realidade da educação do campo. Nas diversas formas de trabalho, seja na agroecologia, apicultura, consorciação de plantação,
no processo de valores, nas perspectivas culturais, de passar para uma pessoa para outra, essa cultura de uma família para outra, o conhecimento de geração a geração, as tecnologias nas perspectivas do desenvolvimento social e econômico. Não tem como a gente falar hoje, em pleno século XXI, que não temos o direito de levar todas as tecnologias que temos acesso para quem está no campo, precisa e é necessário. A identificação da política, compreender os aspectos políticos, compreender quais são os discursos que realmente têm levado em consideração os valores dessas pessoas que vivem no campo, a inserção geográfica na própria realidade cultural do campo, onde que eu estou localizado, quais são as perspectivas geográficas que eu estou nesse ponto de referência ambientalmente, né, que pode ser levado em consideração com o estudo do meu sujeito que está no campo. Qual é o relevo, qual é o clima, quais são os rios que eu tenho presente, o que isso pode configurar no crescimento econômico. Eu tenho aí a relação com a comunidade, o elo de tratamento, de unidade dentro desse espaço, e tudo perpassa por um espaço educacional. A primeira Conferência Nacional por uma Educação Básica do Campo, que traz esses pré-requisitos para a educação do campo. Muitos são as dimensões do nosso esforço, da nossa luta para alcançar na educação do povo do campo. Vamos trabalhar com os aspectos que parecem ser os mais significativos e que indicam a direção que podemos seguir para superar os problemas atuais das escolas do campo, tendo como referência a concepção de educação do campo que discutimos ao longo dessas 4 aulas. Para construir, é preciso compromisso, firmeza e atitude científica. É preciso que cada educador compreenda a sua realidade específica, não só o educador, mas a sociedade civil organizada, e se engaje na luta pelas questões mais importantes da sua localidade. Temos pela frente muita luta e propostas que precisam ser ampliadas e assumidas com compromisso de atitude e de engajamento. O caminho só se faz ao caminhar. E com isso encerramos os assuntos da nossa 4ª videoaula. Espero que vocês tenham gostado e que tenham absorvido ao menos um pouco do que foi discutido até agora. Lembre-se de acessar a sala virtual, participar dos fóruns e postar as suas dúvidas. E não se esqueçam dos estudos dos materiais disponíveis. Por enquanto é só. Bons estudos e até a próxima.